Ao que tudo indica, o governo Lula conseguiu fabricar um outro escândalo Pix. Vocês se lembram quando ele tentou monitorar todas as transações de Pix para que futuramente essas pessoas pudessem ser cobradas, né? Pudessem colocar mais impostos e tributações em cima dessas pessoas e deu aquele grande escândalo? Pois bem, o governo faz a mesma coisa agora, só que um outro imposto, através do IOF, que é Imposto sobre Operações Financeiras. Basicamente, toda vez que você movimentar o seu dinheiro, o governo vai querer ir lá e arrancar uma parcela. Antes, impostos que eram de 0,38 até 1,1 vai passar a ser de 3,5. Só que é muito mais grave do que você imagina. É uma decisão que vai afugentar todos os investidores internacionais, vai acabar com o crédito. Quem precisar de dinheiro na sua empresa para poder expandir ou para poder pagar as contas, vai ficar impossível agora ter crédito. É um assunto um tanto quanto complicado. Por isso, a melhor explicação que eu vi até agora é desse cara aqui, ó. Cadê ele? Tá aqui, ó. O GH da Fonseca, tá? Só escuta isso aqui para você ver a gravidade do que o governo acabou de fazer. E que é uma comprovação de que esse governo está totalmente quebrado, completamente quebrado, e vai ter que aumentar impostos e arrancar mais dinheiro do povo. Bom, pessoal, resolvi gravar esse vídeo em cima da hora porque a urgência do tema demandava isso, né? Hoje o governo anunciou uma série de medidas relevantes aqui para a economia que surpreenderam alguns, outros nem tanto, né? Medidas que, apesar de terem sido anunciadas hoje à tarde, já eram temidas, inclusive por mim, há algum tempo, né? Eu brinco que, apesar de ser um pouco sensacionalista nas redes sociais, tem coisas que não são brincadeira, e essa é uma delas, né? A gente já se temia que o governo pudesse aumentar o IOF, iniciar inclusive uma espécie de controle de capitais, até porque esse é um imposto que não precisa de aprovação no Congresso para ser aumentado, basta um decreto, que foi o que aconteceu hoje, né? Gente, o primeiro ponto aqui, o que o governo fez? O governo basicamente entre duplicou e triplicou o imposto sobre operações financeiras, né? O famoso IOF. O nome disso pode ser aumento de imposto, ou pode ser também entendido como controle de capitais. Quando o governo sobe de 0,38% para 3,5%, ou de 1,1%, depende da modalidade, para 3,5%, isso, além de ser um imposto, um dinheiro que é seu, ser movimentado para você, para outro lugar, também é uma espécie de barreira de capital. Isso aqui é muito ruim para a economia, de N maneiras que eu não posso nem imaginar. Isso que eu estou falando do primeiro imposto. Foram duas principais vertentes. Ele aumentou o IOF para operações de câmbio, mas para crédito também. O crédito é pior ainda o efeito na economia do que o do câmbio. O do câmbio, a primeira coisa, o governo unificou as alíquotas em 3,5% e ainda foi bem engraçadinho. Para quem quer trazer o dinheiro para o Brasil, paga só 0,38%. Ou seja, se hoje, meio-dia, um investidor americano, europeu, trouxe dinheiro para o Brasil, ele pagou 0,38%. Se ele quiser tirar amanhã o mesmo dinheiro, é 3,5%. Então, vejam a insegurança jurídica que se cria para investir no Brasil. As regras mudam a qualquer momento, sem nenhum tipo de previsibilidade. Cria-se uma espécie de barreira a investir no Brasil. O investidor, quando vai trazer dinheiro para o Brasil, ele não vai olhar só quanto ele vai ter que pagar para entrar, ele vai ter que olhar quanto ele vai ter que pagar para sair. Então, cria-se um desincentivo ao investimento no Brasil. Primeiro, pela mudança de regra constante, né? E segundo ponto, não deixa de ser uma forma de controle de capitais. Vamos ser bem claros aqui. É o seu dinheiro pessoa física, ou seu dinheiro pessoa jurídica. Se você quiser movimentar o seu dinheiro por uma conta que é sua em outro lugar, você tem que passar essa barreira. Olha o absurdo, gente. Lembra que falaram que ele queria taxar o Pix? Não, ele não está taxando o Pix, não. Ele está taxando qualquer movimentação financeira. Uma barreira, ponto. Se você quiser tirar do Brasil, você tem que pagar 3,5%, e 3,5% não é pouca coisa. O que você fez para pagar 3,5%? Você não teve lucro, você não teve nada. Você está movendo dinheiro. Pensa em alguém que quer mover $100 mil, vai pagar $3.500, é bastante dinheiro. Às vezes ele vai pagar para fazer um investimento lá fora. Às vezes ele vai trazer dinheiro, só que agora, se ele quiser devolver, ele tem que pagar esses 3,5%. Então daí ele já nem traz, porque a conta já começa a não fazer sentido. Podem falar que eu estou sendo exagerado, não é exagero. É um imposto altíssimo para transacionar o dinheiro. Na largada, amanhã o dólar amanhece custando o câmbio, mais 3,5%, que você tem que pagar para o governo 20 centavos, mais o spread da instituição financeira. Então isso não deixa de ser controle de capital. Para que serve isso no limite? Primeiro, desincentivar o estrangeiro a vir para o Brasil. O estrangeiro só entra num lugar se ele tiver facilidade para entrar e para sair. Ou seja, o governo acaba de tomar uma medida que vai afugentar ainda mais o investimento internacional. Não adianta só ser fácil entrar, não é trouxa. Do dia para a noite, o custo dele para sair explodiu. Isso vai ser colocado nas equações dos projetos e eles vão fazer conta se vale mesmo a pena ou não entrar no Brasil. E além de não ter o efeito de segurar o dinheiro no Brasil, esses controles de capitais, essas barreiras tarifárias costumam gerar o efeito reverso, né? Os agentes, os investidores, as pessoas começam a ficar com medo. Bom, era 0,38 ou 1,1, agora é 3,5, onde vai parar amanhã? A pessoa se antecipa, vai lá e compra e guarda. O que aconteceu na Argentina? As pessoas começam a guardar dólar embaixo do colchão, já começa a aparecer câmbio paralelo de novo. Não é à toa que quando você começa a taxar muito o câmbio oficial, em algum momento surge o paralelo e o paralelo começa a ser o mais líquido. Isso ocorre em qualquer lugar do mundo, né? Não estou falando aqui nenhuma imprecisão, estou falando com base em história. E eu acho que outra coisa triste dessa história toda é que o governo perde credibilidade por uma série de desmentidas que ele faz em si mesmo.
Né? Em dezembro do ano passado, eu comentei que havia uma probabilidade muito grande do governo começar a aumentar o IOF, especialmente sobre transações, sobre remessas internacionais. Não só eu, como muita gente do mercado percebeu essa movimentação. E em janeiro desse ano, se eu não me engano, posso estar errando aqui um mês ou outro, o próprio ministro da Fazenda vem a público dizer que não está sendo cogitado, em hipótese alguma, aumento de IOF em cima do dólar. Ou seja, o ministro da Fazenda fala isso para o mercado. A gente está em maio, passaram-se poucos meses, o governo vai lá e descumpre aquilo que ele havia combinado com o mercado. Isso elimina a credibilidade. Agora a gente vai para a parte mais cruel ainda. O governo aumentou imposto sobre o crédito, sobre empréstimo. O crédito no Brasil já é uma fortuna. Primeiro, é uma fortuna porque o governo gasta demais, a dívida está alta demais e por isso o governo tem que pagar juros demais para os investidores. Para quem não entende, eu vou falar pela milésima vez, algo que eu já falei em uma série de vídeos, já falei em artigos, já falei em post. O Banco Central é um mero carimbador da taxa de juros. Quem determina a taxa de juros é o mercado. Se o governo gasta muito, ele vai captar dinheiro, ele vai fazer leilão, o mercado vai pedir mais juros. Se o governo é redondinho, é um bom pagador, ele vai tentar pegar dinheiro, o mercado vai pedir menos juros. Tão simples quanto isso. Como o governo brasileiro gasta pra caramba, o juro brasileiro já é alto, já está 14,75%. O IOF, em média ali, para as empresas grandes, que era em torno de 1,88%, agora foi para 3,95%. Para as empresas pequenininhas, as empresas menores, simples, a gente está falando, se não me engano, 0,88%. Dobrou, foi para 1,95, né? Praticamente dobrou. Mas quando eu digo, me mostre os incentivos, show me the incentives, and I show you the results, é que as coisas têm que ser planejadas. Quando você já tem o crédito caro no Brasil e você taxa o crédito, você estimula o quê? O crédito já é caro, o crédito já é escasso. Você vai fazendo esse crédito, essa oferta de crédito ficar ainda mais comprometida, meu Deus do céu. Como é que você vai fazer para ter no Brasil financiamento barato de longo prazo? Ninguém vai querer correr risco. Então você cria segurança jurídica e crédito caro. Pegando agora a questão do câmbio, incentivo. Você quer trazer dinheiro para o Brasil? Você torna fácil a mobilidade de capitais. Zera o IOF. Deixa o gringo vir aqui sem pagar nada. Deixa o gringo sair daqui sem pagar nada, se quiser. Deixa o brasileiro ter liberdade para sair. Do ponto de vista cambial, o que você está fazendo é taxando a liberdade do capital. O direito de ir e vir do capital alheio. Isso não funciona em lugar nenhum do mundo e não acho que vai ser diferente aqui no Brasil. Apesar de brincadeiras do Instagram, eu quero bem no Brasil, seja de partido que for, então se alguém precisar de sugestões, estamos aqui à disposição. No final do dia, quem vai ser mais prejudicado? Quem não tem gordura, o mais pobre. Mais pobre. A pequena empresa que está devendo. Porque a empresa que tem dinheiro não vai pegar dinheiro. Se a empresa já tem dinheiro em caixa, o crédito está caro, ela ia fazer uma planta nova, contratar mais funcionário, ela não vai fazer. Essa empresa não vai fazer e ela não vai pegar dinheiro emprestado, ela vai esperar. Quem vai se ferrar, né? Quem vai se dar mal, é a empresa que está estrangulada, é o pequenininho, é quem precisa de crédito, esse vai se dar mal, porque agora ele vai pagar mais caro. Né? Quem vai se dar mal é a sociedade brasileira como um todo, que vai ver um desincentivo à entrada de investimento direto externo no Brasil, que é tão importante para a gente. A gente é um país que já investe pouco, a gente consegue investir menos que a Argentina, investe menos que os Estados Unidos, nem se compara com a Índia, nem se compara com a China. E quando a gente faz todo esse pacote de taxação, a gente está incentivando o quê? Ao não investimento. Este pacote de hoje é um incentivo ao não investimento. Taxar dividendo, sob o nome de taxar imposto mínimo sobre pessoa física, também é uma forma de desincentivo ao investimento, da forma como está proposta. Bom, tudo isso, gente, numa única tacada do nosso grande Taxad. Só que pegou tão mal, aí para concluir, isso pegou tão mal, foi uma vergonha tão grande, a reação do mercado foi tão absurda que o governo recua em IOF mais alto para fundos de investimento, mas mantém para a população. Veja a mudança no discurso. Ele reduziu, é tipo Black Friday. Ele aumentou para 3,5%, agora vai reduzir 50% disso. Mesmo assim, fica 5 vezes maior do que era antes. Tá insustentável viver no Brasil do jeito que as coisas estão e agora ele vai tornar ainda mais difícil. Investimento internacional não vai vir mais, insegurança jurídica absoluta. Ninguém põe dinheiro no país onde o cara sai, o ministro da Fazenda sai um dia e fala, olha, vou aumentar 10 vezes os juros aqui, ó, os impostos. Ninguém. O crédito muito mais caro. Quem queria expandir a sua empresa, contratar, não vai mexer com isso. As pequenas empresas que precisariam de crédito para poder sobreviver um período agora de vacas magras vão ter que fechar as portas. Cara, é surreal. É um nível Pix. É um nível Pix isso aqui que ele está fazendo. O escândalo, a repercussão disso está sendo tão ruim que é como se ele estivesse fabricando de novo o escândalo do Pix. Agorinha vem o Nicolas gravar um vídeo sobre isso, explicando em 5 minutos que o Brasil inteiro vai ver, e mais uma vez o Brasil inteiro vai ver a merda que foi ter deixado o STF colocar esse cara na presidência.